Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Jonas, capítulo 1. Nós veremos todo o primeiro capítulo nessa exposição. Diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não nos façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, que situação nós temos vivido, Senhor, não apenas no nosso país, mas no mundo. Que situação, Senhor, a Tua palavra ser exposta, mediada por uma câmera. Que situação, Senhor, nós vivemos. Senhor, nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor. Nós clamamos que o Senhor nos fortaleça enquanto o Senhor envia os Teus flagelos sobre o mundo. E que o Senhor fortaleça a nossa fé. E que esse esforço, Senhor, ainda que limitado, o esforço de dar à Tua igreja a exposição da Tua palavra no dia do Senhor, possa fortalecer a nossa fé, Senhor, em Ti. Abençoa-nos, Senhor, nessa exposição, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o profeta Jonas foi um profeta que viveu durante o reino dividido, isto é, quando o reino de Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul. Reino do sul com as 2 tribos de Judá e Benjamim, e reino do norte com as demais 10 tribos. Especificamente, irmãos, Jonas ele profetizou na época do rei Jeroboão II em Israel. Esse rei, irmãos, a Escritura diz que era extremamente impiedoso, conduziu a nação de Israel em pecado, conforme os seus pais anteriores, os reis anteriores. Segundo Reis, queridos, capítulo 14, versículo 23 e 25 nos diz isso.
no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, e jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. O interessante é que essa mesma passagem, irmãos, no versículo 25, nos diz que restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefé. Irmãos, Jonas viveu e profetizou exatamente nesse período que a Escritura faz referência aqui, irmãos. E essa nação a quem o Senhor ordena que Jonas fosse profetizar, a nação da Assíria, era um fortíssimo inimigo e perversíssimo contra o povo de Deus, o qual, 100 anos depois, seria instrumento de Deus para o cativeiro do Reino do Norte. O livro do profeta narra, irmãos, então, exatamente Deus mandando Jonas levar uma mensagem a este povo. Veja, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Nínive, irmãos, era a capital desse grande império internacional nesse contexto, a Assíria. O livro de Jonas, irmãos, é então diferente de todos os demais livros dos profetas, porque os demais profetas eles são compostos por oráculos, profecias. O livro de Jonas, diferentemente, é uma narrativa. E nesse sentido, então, irmãos, o livro está estruturado em 4 grandes momentos, quatro grandes partes que correspondem exatamente aos 4 capítulos do livro. O capítulo 1 é exatamente a fuga. O capítulo 2, a humilhação. O capítulo 3, a obediência mal feita. E o capítulo 4, a revolta. Como o pastor Eliomar falou, expondo esse livro na sua introdução, dizendo: o livro de Jonas é muito mais que um livro que conta a história de um grande peixe que engoliu um homem, mas narra os atos de um Deus soberano e misericordioso. E são exatamente, irmãos, esses 2 atributos, a soberania de Deus e a misericórdia de Deus, que grita o tempo todo nesse livro, e nós não podemos perder isso de vista enquanto nós caminharmos nessa exposição. Agora, irmãos, nessa exposição, nós veremos apenas o capítulo 1, e ele vai nos ensinar uma coisa: o caminho de fuga, de obediência ao Senhor, é um caminho de declínio, mas nunca longe da sua soberania. Um caminho de fuga da obediência ao Senhor é um caminho de declínio, mas nunca longe da sua soberania. Vejamos então, irmãos, esse primeiro momento da narrativa, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos ver apenas o versículo 1 agora. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Irmãos, Deus vai até Jonas como ele ia aos outros profetas, chamando a entregar uma mensagem a um povo específico. E esse povo, ele diz, a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque sua iniquidade subiu até mim. Irmãos, normalmente, os profetas poderiam até temer o chamado por um senso de incapacidade, por um senso de limitação. Isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com Jeremias, e isso aconteceu com outros profetas. Mas todos eles obedeciam ao Senhor prontamente no final das contas. Jonas não. Jonas já era profeta. Jonas, irmãos, já tinha o ofício de profeta. Jonas, ele recebe a palavra do Senhor e não resiste por medo de incapacidade, muito menos obedece prontamente. O texto nos diz, versículo 13 e 4, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Jonas não obedece ao Senhor, Jonas foge. Percebamos então, irmãos, a riqueza de detalhes que há nesse texto, que nos mostra a gravidade do que Jonas está fazendo aqui diante do Senhor. A primeira coisa, irmãos, Deus disse, Jonas, dispõe-te. O texto nos mostra que Jonas dispôs, mas não para obedecer, dispôs-se para fugir
da presença do Senhor. E todo o capítulo, irmãos, nos mostra essa verdade 3 vezes. 2 vezes aqui no versículo 1, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E no finalzinho do versículo 3, para longe da presença do Senhor. E novamente isso é repetido no capítulo 10, para deixar claro, ele estava deliberada e intencionalmente fugindo do Senhor. Fugindo do Senhor. A ideia de fugir do Senhor, irmãos, provavelmente está ligada ao conceito de que a terra de Israel, onde estava o templo do Senhor, símbolo da sua presença, era a presença do Senhor. Então, quando Jonas foge para longe da terra de Israel, longe do templo, ele foge da presença do Senhor. Mas Jonas veria, irmãos, exatamente que ele estava enganado quanto a isso. Ninguém foge da presença do Senhor. Segundo, irmãos, o segundo detalhe importante aqui para entendermos isso é para onde ele vai. Para onde Jonas foi? O texto diz que ele dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Irmãos, isso é muito significativo aqui, queridos. Nínive era a capital da Síria e ficava a oeste de Israel, mais ou menos 800 quilômetros, o que corresponderia, irmãos, em média, como daqui para Aracaju, em Sergipe. Tarsis ficava para o outro lado, a leste, mais ou menos 4.000 quilômetros, o que corresponde a daqui de Natal para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Irmãos, Tarsis era muito longe de Nínive. Tarsis era diametralmente oposto a Nínive. Ele estava fugindo do Senhor, fugindo de obedecer ao Senhor. Não é à toa que Jonas é conhecido como Jonas, o profeta fujão. Terceiro, irmãos, só que essa fuga, queridos, a fuga de Jonas, ela tem um movimento geográfico deliberado. E não é à toa que esse movimento geográfico acontece. Veja, para ele ir a Tarsis, ele desce a Jope. Preste atenção nessa informação, irmãos. Jonas, em desobediência e fugindo da presença do Senhor, desceu. Jope, irmãos, era uma cidade portuária, voltada para o mar Mediterrâneo, a leste de Israel. E perceba, irmãos, Deus não impediu que Jonas fizesse o que ele estava fazendo. Deus não impediu. Quarto, irmãos, para ir a Tarsis, queridos, Jonas deveria pagar uma passagem de barco. E não imagine vocês que a passagem de um meio de transporte como esse, naquela época, era como uma passagem de transporte público que custava equivalente a R$5. Não, irmãos, era caríssimo. Veja a que ponto a desobediência desse profeta chegou. Jonas pagou para desobedecer. Pagaram um alto valor monetário para fugir da presença do Senhor. Crente, o que é que o Senhor tem mandado você fazer que você tem fugido de fazer? O que é que o Senhor tem te ordenado, domingo após domingo, na pregação da palavra, que você deve fazer e você tem fugido como o profeta Jonas de fazer? O Senhor tem te ordenado a ser um marido que reflita a imagem de Cristo, mas você tem fugido e sido negligente? O Senhor tem te ordenado a ser uma esposa submissa para que reflita a glória da igreja, mas você tem fugido da presença do Senhor? O Senhor tem te ordenado a confiar nele, mas você tem andado ansioso ou ansiosa? O Senhor tem te ordenado a perdoar, mas você tem guardado rancor? O Senhor tem te ordenado a se arrepender de seu pecado secreto, mas você continua guardando esse pecado? O Senhor tem te chamado a conduzir os teus relacionamentos da forma que agrada a Ele, mas você continua querendo conduzir tais relacionamentos como lhe apraz ou como o mundo diz que deve ser conduzido? O Senhor tem te ensinado uma verdade da sua palavra e você tem insistido em permanecer crendo no erro. O que é que o Senhor, irmãos, tem nos ordenado e que nós temos agido como Jonas, fugindo da sua presença, querendo pagar o que precisarmos pagar para não obedecermos a Ele? Jonas pagou um alto valor monetário, irmãos, para fugir. Qual é o preço que eu e você estamos dispostos a pagar para continuarmos na desobediência ao Senhor? Uma gota de prazer?
um relacionamento reprovado pelo Senhor, horas investidas em impiedade e em inutilidade. Veja, irmãos, Jonas não foi impedido pelo Senhor. Deus não impediu Jonas, como Matthew Henry disse. A providência parecia favorecer o seu plano e lhe deu uma oportunidade de escapar. Podemos estar longe do nosso dever e mesmo assim nos depararmos com um vento favorável. O caminho pronto nem sempre é o caminho certo. Esse aqui, irmãos, é o erro exatamente da teologia das portas abertas. Você pensa, se abriram portas para mim, é porque é de Deus. Nem sempre, irmãos. Nem sempre. O que nos guia não são as portas abertas. O que nos guia não é a providência do Senhor. O que nos guia é a palavra do Senhor que nos faz agir conforme Ele requer na sua providência. Conforme o pastor Eliomar falou em uma de suas exposições acerca desse livro, nem sempre as circunstâncias favoráveis significa que Deus está aprovando. Às vezes sim, às vezes não. Jonas é um grande exemplo disso. Ah, pastor, mas está dando certo o que eu estou fazendo. Se o que você está fazendo é claramente pecaminoso, se a palavra diz expressamente não vá por esse caminho e você insiste em ir e quer continuar nele, dizendo está dando tudo certo, as portas estão se abrindo, cuidado. Veja onde Jonas vai parar. Deus não o impediu no primeiro momento. As portas se abriram, mas Jonas estava pecando contra o Senhor. Vem então o segundo momento dessa narrativa, irmãos. A tempestade da desobediência, do versículo 4 ao versículo 16. Jonas, irmãos, embarca e segue o seu caminho, mas o Senhor não o deixou solto a si mesmo. Irmãos, isso aqui é importantíssimo, veja o versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava pronto, a ponto de se despedaçar. O texto, irmãos, explicitamente nos diz que o Senhor mandou uma tempestade sobre o mar, onde o navio estava navegando com Jonas. Não foi uma tempestade sazonal, uma tempestade esperada. Não. Era uma tempestade como nenhuma outra, a ponto, irmãos, dos experientes marinheiros que estavam naquele barco ficarem aterrorizados. Deus lançou a tempestade sobre Jonas como um flecheiro lançou uma flecha. E o alvo dessa flecha era Jonas. Irmãos, isso nos ensina que Deus nunca abandona os crentes, os seus filhos, a si mesmos. Uma das piores coisas, queridos, que um homem pode experimentar é Deus o entregar a si mesmo, aos seus desejos carnais, ao seu coração. Mas com os crentes, não, irmãos. Deus não entrega os seus filhos a si mesmos. Por isso, queridos, Deus nos envia provações, tormentas, para exatamente nos livrar de nós mesmos. Elas não são para nos destruir, irmãos, mas para nos resgatar, mas para nos salvar. Assim como a tempestade não foi para destruir Jonas, como nós viremos, mas para o resgatar, para humilhar e tirá-lo da sua obstinação e do seu desejo pecaminoso. Você tem passado por alguma provação, alguma tempestade? Será que não é Deus tentando te trazer a sobriedade, querendo te trazer a fidelidade a Ele? Mas pastor, alguém pode perguntar, mas pastor, eu lembro que uma vez o Senhor nos explicou que nem sempre dificuldades na vida é porque estávamos em pecado. E agora o Senhor nos fala isso. Como saber então a diferença se passo por uma tempestade por causa do meu pecado ou simplesmente porque o Senhor quer trabalhar mais em mim? Não há nenhum pecado anterior a ser castigado. Irmãos, a narrativa ela vai nos mostrar a diferença dessas tempestades. A tempestade de disciplina e uma tempestade simplesmente que quer nos fazer amadurecer e crescer mais, num sentido positivo. Mas o sinal, irmãos, embora nós vamos ver outros sinais aqui, o primeiro sinal já está
posto diante dos nossos olhos. Se estamos claramente desobedecendo a palavra como Jonas estava, suspeitemos de provações que vêm logo a seguir. Se nós estamos deliberadamente, claramente desobedecendo a palavra, suspeitemos das provações que possam surgir logo a seguir. Todo esse trecho, irmãos, todo esse trecho é cheio de contrastes bizarros, estranhos, humilhantes e gritantes no tocante a Jonas. Veja o versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Irmãos, o versículo 5 nos descreve os marinheiros morrendo de medo, esforçando-se o máximo para aliviar as cargas do navio, para conseguirem de alguma forma sobreviver. Eles não faziam ideia do que estava acontecendo, mas estavam se esforçando pela sua própria vida. E eis, irmãos, que o texto nos apresenta o primeiro contraste gritante. Jonas, porém. Jonas, porém. Onde estava Jonas? Dormindo. E não um simples cochilo. O texto diz, ele dormia profundamente. O mundo se acabando ao redor de Jonas e Jonas dormindo profundamente. Profundamente. O desprezo de Jonas, irmãos, para com o Senhor e sua ordem era tamanho que ele dormia. Ele desprezava a tempestade que o Senhor havia enviado sobre ele. E aqui está então, irmãos, a segunda característica. Essa primeira característica que nos distingue a tempestade das provações disciplinadoras de Deus é, sabemos se claramente estamos obedecendo a palavra. A segunda está aqui, é a indiferença às tempestades. Quando sabemos do problema, mas não damos o peso devido a ele. Jonas dormia profundamente. E aí vem o versículo 6, o segundo contraste gritante. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Eis o segundo contraste, irmãos. O ímpio idólatra repreende Jonas de seu marasmo e ainda o exorta a orar, a buscar a Deus. Irmãos, quando estamos fugindo da obediência a Deus e Deus nos disciplinando, até os ímpios parecem mais sábios e piedosos do que nós. Se Jonas tivesse cumprido o seu dever de profeta, ele não estaria sendo repreendido por um ímpio. Como nós estamos vendo acontecer hoje, exatamente nesse momento, crentes e pastores insensatos e insanos, quando todo o mundo está preocupado com uma pandemia e fazendo o que deve ser feito, obedecendo ao sexto mandamento, não matarás, tem pastores insensatos dizendo, venham, aglomere-se. Aglomere-se. Uma falsa doutrina gerando consequências terríveis. E o que se vê na internet? Ímpios mais sábios que estes que se dizem crente. Mal sabiam o capitão que Jonas era o culpado de tudo isso. Mas Jonas calado estava, calado ficou. Agora veja o versículo 7. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então, irmãos, eles resolvem fazer exatamente isso que o texto nos diz. Descobrir a razão lançando sorte. E ao fazer isso, irmãos, eles revelam um senso do juízo de Deus. Um senso de que Deus estava derramando um juízo sobre eles, um juízo divino. Afinal, tal tempestade não era normal. E Jonas continuava calado. Como é a prática, irmãos, do impenitente, que só pensa em si mesmo e só confessa quando não tem para onde fugir. Todo homem que comete pecado e não se arrepende desse pecado, ele esconde o máximo que ele pode. Ele não confessa, pensando apenas em si mesmo e no seu próprio bem, ele segura o quanto pode.
para confessar apenas quando não tiver para onde ir. Eles lançam sorte, irmãos, e ela cai sobre Jonas. E aqui eu preciso deixar claro, irmãos, que lançar sorte não é uma prática ordenada na Escritura Sagrada, nem recomendada por ela, embora haja algumas exceções. Mas veja, esse ponto está posto aqui para nos mostrar novamente a soberania de Deus em cumprir os seus propósitos. Ele usou o lançar sortes, algo que na cabeça dos homens é aleatório. Deus faz com que caia exatamente onde quer. Deus traz à luz o pecado de Jonas, como Ele continua fazendo hoje com muitas pessoas, com o nosso pecado. O revelar, irmãos, do pecado de Jonas, por meio desse lançar a sorte, mostra novamente, Jonas não estava fugindo por entre os dedos de Deus. Deus estava com tudo sob controle. A rebelião de Jonas não tirou Deus do seu trono. Agora veja o versículo 8 e 9, irmãos. Então lhe disseram, declara-nos por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Aqui então, irmãos, os idólatras começam a fazer um interrogatório a Jonas. E eles recebem então a profissão de fé de Jonas teologicamente impecável. Teologicamente impecável. Versículo 9. E ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Veja, irmãos, Jonas sabia e diz a eles, eu não sirvo a um Deus de uma terrinha como o de vocês, ao Deus de uma porçãozinha da criação. Eu sirvo ao Deus que criou o mar e a terra e tudo o que neles há. Jonas sabia, irmãos, quem ele era e quem era Deus. Parece que ele tinha esquecido estas coisas. Ele era profeta por ocupação, mas estava fugindo da sua vocação. Ele era israelita, um povo que estava em pacto com Deus para obedecê-lo, mas ele estava diligentemente desobedecendo ao Senhor. E por meio da pergunta da boca de um ímpio, Deus revelou a Jonas a sua insanidade, lembrando-lhe quem ele era e o Deus a quem ele servia. Jonas possuía, irmãos, o conceito de quem Deus é e de suas obras. Jonas possuía uma concepção fantástica acerca de Deus. Veja a profissão de fé dele, teologicamente impecável, mas estava imaturamente desobedecendo ao Senhor. Sabe o que é que isso nos mostra, irmãos? Nem sempre ter muito conhecimento da palavra, conhecimento teológico, é sinal de maturidade espiritual e obediência ao Senhor. Embora conhecimento da palavra correto seja fundamental para a maturidade, irmãos, eles não são equivalentes. Maturidade e piedade não é conhecer mais, muito ou precisamente, mas viver corretamente a partir do conhecimento correto que se tem. Perceba, irmãos, um homem que conhecer a verdade em pequena quantidade, mas sendo essa quantidade verdadeira, mas vive esse pouco que conhece, é mais piedoso do que aquele que possa ter toda a Escritura memorizada, todos os padrões de Westminster memorizado, mas não vive de conformidade com isso. Aliás, irmãos, Satanás, ele conhece a Escritura melhor do que o melhor dentre nós, e ainda assim é um poço de impiedade. Jonas sabia dessas verdades, mas não estava vivendo de conformidade com isso. E aí vem o versículo 10, irmãos, com um quarto contraste. Então, os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Irmãos, ímpios idólatras, cheios de temor, repreendendo duramente ao hebreu Jonas, que diz temer ao Deus vivo e verdadeiro, mas não obedece a esse Deus vivo e verdadeiro. Eles perguntam, Jonas, você está louco? Se esse é o Deus que você diz servir, como é que você foge da sua presença? Como é que você foge de obedecê-lo? Veja o que ele está fazendo. E aqui, irmãos, vem mais uma característica que distingue os tipos de tempestade. Isto é, se a tempestade vem sobre mim por causa de um pecado ou se simplesmente o Senhor quer me aperfeiçoar mais. A diferença, irmãos, a primeira diz respeito
a sabermos se estamos pecando ou não. A segunda, se somos indiferentes à tempestade. E vem a terceira, a nossa consciência não nos deixa mentir. Sabemos o que estamos passando por causa do nosso pecado. Porque no versículo 12, Jonas disse, lançai-me no mar, isso é por minha causa. Tudo está acontecendo por minha causa. Mas novamente, irmãos, algum de vocês podem perguntar, pastor, o senhor vai continuar sustentando essa interpretação comum no meio dos pentecostais, da teologia da prosperidade, de que as provações só vêm porque estamos em pecado? Primeiro, irmãos, não se está dizendo que elas só vêm por causa de estarmos em pecado. Isso é um erro teológico grosseiro e perigosíssimo. E esse é o erro que os pentecostais e a teologia da prosperidade cometem. Mas não se pode dizer que nunca vem por causa dos meus pecados. O Senhor disciplina a quem ama. E as provações e as situações dolorosas da vida, muitas vezes, são os meios pelos quais Ele disciplina o seu filho. Mas alguém pode novamente perguntar, mas pastor, quando os discípulos de Jesus sugestionaram que o cego de nascença em João 9 estava cego pelo pecado dele ou dos seus pais, Jesus negou que nenhuma das duas coisas. Logo, não existe isso de provações porque estamos em pecado. Mas, irmãos, no mesmo evangelho, em João capítulo 5, versículo 14, é dito, mais tarde Jesus o encontrou no templo, a quem ele havia curado. Ele disse, olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça, dando a entender que há uma possível relação entre os nossos pecados e as mazelas e provações da nossa vida, irmãos. O que aprendemos então, irmãos, dessa passagem, não é que elas se contradizem, mas que tanto as generalizações de um lado quanto a de outro não são hermenêuticas seguras para interpretarmos a providência de Deus e as provações. Primeiro que todas as provações, as misérias que sofremos nessa vida são por causa do pecado original. Mas aqui nós estamos tratando do pecado específico de alguém, em que Deus disciplina alguém por meio das provações. Por isso, irmãos, o ponto que nós temos que caminhar é sermos cautelosos e nos lançarmos a um sério e sincero autoexame para sabermos em qual dos casos nós nos encontramos. Como você está? Você passa por provações? O seu coração possui essas marcas? Você sabe que está em pecado? Você é indiferente às tempestades que Deus envia? A sua consciência não te deixa mentir? Como é que está o seu coração? Nós não podemos passar pelas provações da vida, irmãos, sem um autoexame. Senhor, eu tenho pecado contra o Senhor. Eu tenho fugido de obedecer ao Senhor em outra coisa. Irmãos, não nos enganemos. O mundo tem sofrido as mazelas do pecado. E muitos sairão de tudo isso. Muitos sobreviverão. Muitos pegarão a doença. Beirarão a morte. Mas se levantarão e viverão como se nada tivesse acontecido. Deus os afligirá com seus flagelos. Mas eles não se arrependerão. Muito pelo contrário. Blasfemarão contra Deus. E queridos, na providência do Senhor, diversos textos têm sido expostos aqui na nossa igreja, nas exposições dominicais, que nos levaram a refletir sobre uma verdade que aqui nos é escancarada. Os nossos pecados nunca ficam limitados a nós mesmos. As suas consequências se espalham a todos aqueles que estão próximos a nós. E agora veja o versículo 11 ao 16, irmãos. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Até aqui, irmãos. Eis aqui o quinto contraste, queridos. Jonas disse que temia ao Deus vivo e verdadeiro, porém não o temeu, pois estava desobedecendo descaradamente. Mas veja que interessante, irmãos. Os marinheiros ímpios temerão o Senhor. Isso nos é mostrado de duas formas nessa narrativa. A primeira, na relutância deles em lançar Jonas ao mar. Nós percebemos no texto bíblico, na narrativa, que eles relutaram e ainda quando foram fazer clamar ao Senhor, Senhor, não nos impute esse pecado. O temor de cometer assassinato, de matar um sangue inocente.
de matar alguém. Mas enquanto Jonas estivesse a bordo, esse navio seria um peso. E aqui vem a segunda manifestação do temor deles, irmãos, no que eles fizeram depois de terem jogado Jonas. Expressamente o texto diz no versículo 16: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. O profeta, o hebreu, o crente que dizia temer ao Senhor, não estava temendo, mas homens ímpios passaram a temer, por causa da pregação troncha no contexto de pecado da parte de Jonas. Irmãos, diante disso nós precisamos nos perguntar: nós realmente tememos ao Senhor? Você realmente teme ao Senhor? E se, como Jonas, o seu temor fosse comparado com os ímpios para com os seus ídolos? A maneira como você lida com o culto, com a palavra, com a oração, de forma mais mais reverente que a forma que os ímpios lidam com tais coisas para com os seus falsos deuses? Muitos tiram onda com Jesus e a sua palavra. Veja se os muçulmanos caçoam de Alá e do Alcorão, seu falso Deus e seu falso livro. Muitos desprezam a oração. Vejam os romanistas fervorosos se eles negligenciam as suas blasfêmias chamadas de oração aos seus santos. Nós deveríamos nos envergonhar, irmãos. Por isso, assim como Jonas foi envergonhado, e clamar ao Senhor: Senhor, coloca profundo temor em nosso coração, para temermos ao Senhor verdadeiramente. Além desse contraste, irmãos, isso nos ensina outra coisa, queridos. A soberania de Deus está por trás de tudo aqui, queridos. Até a nossa rebelião contra Ele não o tira do seu trono. Muito pelo contrário, irmãos, de uma forma misteriosa, sem se corromper moralmente ou se envolver moralmente, Deus utiliza tais coisas para um fim maior. Deus utiliza tais coisas para a sua glória. Se Jonas não tivesse fugido, nós podemos pensar, sem nenhum exagero dessa forma, irmãos. Se Jonas tivesse fugido, aqueles homens não conheceriam o Deus de Israel. Seria mais uma viagem que se iniciaria com uma oração aos seus ídolos e terminaria com um agradecimento aos seus ídolos. Agora essa viagem iniciou com um clamor aos seus ídolos e terminou com uma adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Isso, irmãos, não é para dizer: então eu vou pecar tranquilamente. Não, pois esse pensamento é demoníaco. Mas é para mostrar que não tiramos Deus do seu trono, nem quando nós nos rebelamos moralmente contra Ele. Ele vai usar até isso para os fins gloriosos, embora nós não deixemos de ser culpados pelos nossos pecados. Isso é para nos mostrar, irmãos, que o pecado não triunfa sobre Deus. O pecado não deixa Deus de mãos amarradas. Não. Ele continua no seu trono soberano. Jonas pecou e é culpado disso. E está sendo disciplinado por isso. Mas Deus está usando tais coisas para a sua glória. Esse é o problema de muitos, irmãos, diante da providência de Deus e seus mandamentos. Alguns hoje, queridos, certamente pegariam essa passagem de Jonas e diriam: está vendo? Jonas fugiu, desobedeceu a Deus e muitas pessoas se converteram. Então, não há problema em fugir e desobedecer a Deus. Aí você pode pensar: mas pastor, que absurdo. Como é que alguém faria isso? Como é que alguém falaria dessa forma? Não, irmãos, infelizmente não é absurdo. Quer ver uma das formas mais comuns? Vários exemplos poderiam ser dados, mas quer ver uma das formas mais comuns de que isso é visto? A jovem moça crente em Cristo está querendo namorar com um rapaz não cristão. E aí alguém chega para ela e fala assim: moça, não há problema de você se relacionar com um homem ímpio, que não é crente, ou é romanista, ou de qualquer outra religião. Veja, eu e fulana começamos a namorar quando eu não era crente. Casamos e hoje sou crente. Muitos irmãos, com esse raciocínio pecaminoso, leva muitos à destruição. Primeiro, a lei do Senhor claramente reprova o casamento misto. Segundo, dê-me um caso em que o Senhor foi misericordioso, que eu mostro 1000 em que o Senhor fez pesar a sua mão. Terceiro, no fundo, é exatamente o que eu acabei de falar.
Deus está sendo misericordioso como ele foi misericordioso com os marinheiros. Irmãos, os exemplos são vários. Fujamos desse tipo de pensamento. Nós não somos guiados pelo que deu certo. Deus usa na sua providência o que ele quiser. Nós somos guiados pela sua palavra, pelo que ele diz. Isso é certo, não pelo que parece ter dado certo. Jonas pecou, irmãos. E Deus, em sua misericórdia, ter sido misericordioso e salvo tais marinheiros não é um aval para que pequemos como Jonas pecou, achando que tudo vai dar certo. E terceiro e último, irmãos, momento dessa narrativa, o versículo 17, que diz: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Por último, irmãos, a narrativa do capítulo encerra com Jonas descendo ao fundo do mar e sendo engolido por um grande peixe, por um grande animal marinho. Irmãos, um peixe, o texto diz, que Deus deparou, a palavra que envolve Deus preparou, inclusive algumas versões traduzem dessa forma, Deus preparou um peixe, mostrando novamente a sua soberania nesse texto. Muito antes da rebelião de Jonas, Deus estava preparando, Deus preparou um peixe para aquela ocasião. Lembra-se então, irmãos, do início da exposição que eu enfatizei? Para ele e a Tarsis, ele desceu a Jope. Jonas, em sua obediência, fugindo do Senhor, irmãos, desceu, porque o caminho de desobediência ao Senhor é um caminho de queda, de declínio. E esse caminho, irmãos, levou ao fundo do poço. Ele de Tarsis, de Israel para Jope, de Jope para o navio, do navio para o mar, no mar, para a barriga de um grande peixe, irmãos. E aqui temos o último grande contraste de todo o capítulo 1. O vento, o mar, a chuva obedeceram ao Senhor. Os ímpios obedeceram ao Senhor. Um peixe obedeceu ao Senhor. Mas Jonas, o profeta e hebreu, não obedeceu ao Senhor. Criaturas irracionais e homens ímpios foram mais obedientes que o profeta Jonas. Mas em tudo isso, irmãos, em tudo isso, Deus ainda é misericordioso com Jonas, assim como apesar de todas as desobediências que o seu povo comete contra ele, ele continua sendo misericordioso para com esse grande povo, para com o seu povo. Esse grande animal, irmãos, é para a salvação de Jonas. Deus foi misericordioso com Jonas. Lembrem-se disso, mais lá na frente na exposição. E apesar de nossos pecados, Deus continua sendo misericordioso. Apesar de nossas fugas, Deus continua nos trazendo para si, nos restaurando, nos humilhando, nos enviando o grande peixe, para que nós saiamos da nossa insensatez. Mas esse profeta, irmãos, ele não nos foi revelada, essa história desse profeta não nos foi revelada simplesmente para nós sabermos da história de um grande peixe que engoliu Jonas. Jonas, irmãos, como profeta, é um tipo de Cristo, um tipo muito imperfeito do perfeito profeta. Jonas fugiu, mas Cristo não fugiu. Deus Pai veio a Deus Filho e disse: vai até o mundo, porque a sua malícia subiu até mim. Vai até o mundo, assume a natureza dos homens e morre por aqueles que eu escolhi. Vá sofrer, vá padecer, vá viver destituído da glória que tu tens comigo desde toda a eternidade. Cristo dispôs-se, mas não para fugir. Ele dispôs-se para obedecer ao Pai. E mesmo sendo obediente, irmãos, Cristo desceu a descida da nossa desobediência e foi parar onde nós deveríamos parar. Jonas foi lançado ao mar e experimentou o mar da ira de Deus. Cristo foi lançado no mar da ira de Deus para que eu e você não fôssemos lançados. E se você não crê em Cristo, se Cristo não foi lançado no mar por você, você será lançado no mar da ira de Deus. Da ira de Deus. Esse paralelo, irmãos, é tão grande, a tal ponto de Cristo nos mostrar
que a permanência de Jonas na barriga do grande peixe apontava exatamente para a sua morte, sepultamento e ressurreição. Como ele fala em Mateus 12, 39, 40 e 16, 4. Se Cristo, irmãos, não foi lançado no mar da ira em seu lugar, querido, você será lançado nesse mar, conforme você merecia. Mas se você crê em Cristo e confia nele, o mar da ira de Deus não lhe pertence. E aqui, irmãos, é preciso deixar claro, não é um mito isso aqui, queridos. Não é um mito um peixe ter engolido um homem por completo. Irmãos, não é difícil conceber o Deus Criador criar um peixe grande o suficiente para engolir um homem e ali ainda sobreviver. E a estutícia dos homens dizerem que isso é um mito, que isso não é possível. Qual é o tamanho do oceano? E tantos animais que nós não conhecemos, tantos animais que já foram extintos. E se o peixe é um mito, irmãos, Jesus mentiu. E seu paralelo é falso no tocante a Jonas ter sido engolido por um grande animal e a sua ressurreição. Mas a Escritura diz, irmãos, que Deus preparou um peixe para engolir. A palavra, tanto no hebraico quanto no grego, da citação de Jesus, se refere a um grande animal marinho. E aqui tem várias opções. Vários pesquisadores e estudiosos dão diversos tipos de animais possíveis que poderiam ter engolido. O ponto, irmãos, seja qual for, Deus soberanamente fez o que fez para nos revelar a mensagem do Evangelho por meio disso. A questão é se nós vamos continuar fugindo da obediência ao Senhor e cair num declínio, ou se nós vamos crer naquele que foi até o fundo do poço por nós, para que nós não descêssemos a esse fundo do poço. Que Deus nos abençoe, irmãos. Oremos. Senhor, sem dúvida, Senhor, o mundo tem passado por uma grande provação. E a Tua igreja, Senhor, não está livre disso, conforme o Senhor nos fala em Apocalipse. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, Senhor, e que nas provações da nossa vida, nós nos lancemos em autoexame para vermos se nós não estamos fugindo de obedecermos ao Senhor. Se o Senhor não está usando essas mazelas para nos fazer voltar para Ti, Senhor, tem misericórdia de nós e coloque no nosso coração, Senhor, nos dá fé naquele que desceu à mais profunda humilhação para que nós não a descêssemos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.